Você já sentiu em algum momento que ir para a escola é um desafio para você que é cristão? Pois bem, hoje é o seu dia de bênção, não é nem de sorte, é de bênção, porque hoje eu vou te dar o guia completo de como sobreviver na escola sendo um cristão. O que dizer, o que não dizer, como agir, como não agir, como se portar no ambiente escolar. Então, se você é uma menina cristã, uma mulher cristã, se você é cristã e se interessa por coisas de menina, por coisas de desenvolvimento pessoal, organização, coisas bonitinhas, enfim, na vida cristã no geral, já se inscreve aqui no canal e, é claro, faça parte do clube de membros aqui do canal no nível 2 e faça parte do clube das meninas, onde todo mês vai sair um vídeo especial só para quem é membro desse nível 2, tá legal? É isso, o meu nome é Carol, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso Céu Estrelado. E assim, é claro que eu sou 100% a favor da educação domiciliar. Se você não sabe muito bem o que é isso, você não sabe como funciona, eu vou deixar aqui embaixo linkado o vídeo do EDA, da Educação Domiciliar Adventista, que é o meu ministério, junto com a minha família. E lá temos materiais, um monte de coisa para educação domiciliar. Porém, infelizmente, essa não é a realidade de todo mundo. E não sendo a realidade de todo mundo, muitas meninas, muitos cristãos precisam estar indo à escola, desde bem novinhas até a sua maioridade, até a faculdade e por aí vai. E assim, a gente sabe que não são todas as escolas que têm princípios cristãos e até mesmo as que têm princípios cristãos, tem dentro dela ou professores ou alunos que não são cristãos e que acabam trazendo influências negativas para a vida de um cristão. E nesse momento de infância, onde o caráter está sendo formado, e no momento de adolescência, onde a necessidade, não é nem o desejo, é a necessidade de se estar em um grupo, de se enturmar, é tão grande, como que nós podemos nos portar para não cairmos, para não darmos mau testemunhos e, pelo contrário, darmos bons testemunhos, sermos servos fiéis mesmo dentro da escola? A gente pode lembrar da história de Daniel e seus 3 amigos, ou seja, Misael, Ananias e Azarias, ou então Sadraque, Mesaque e Abednego, dependendo de qual parte da história você conhece melhor. Eles foram jovens criados tecnicamente em educação domiciliar, vamos dizer assim, eles moravam, eram príncipes lá em Jerusalém, e eles foram educados pelos seus pais, pelas suas mães, a andarem no caminho do Senhor. Na sua adolescência, eles foram sequestrados e foram levados para o reino da Babilônia, para serem eunucos no palácio e servirem ao rei. Só que, por serem da nobreza de Jerusalém, eles não viraram apenas escravos, do tipo, vai trabalhar na lavoura. Não, eles eram inteligentes. Os babilônios queriam essa inteligência a serviço deles. Por isso colocaram eles numa escola por 3 anos para estarem aprendendo todos os princípios de Babilônia. É a mesma coisa que acontece hoje em dia. As famílias educam seus filhos no caminho do Senhor e a escola do mundo, o sistema escolar do mundo, vai levar a criança a duvidar dessas coisas, ensinando toda a cultura mundana, todo o evolucionismo e tudo mais para as crianças e para os adolescentes. Só que Daniel e seus amigos, eles foram firmes, então eles foram contra aquilo ali com sabedoria. E a gente pode aprender muita coisa com essa história, porque eles não debateram em nenhum momento, eles não deram umas de apologetas, mas em todo momento eles se posicionavam e aproveitavam para dar honra e glória a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que estar sendo uma cristã dentro de uma escola ou dentro de qualquer outro ambiente que não seja cristão, que você seja obrigado a estar, é estar convicto da fé. Daniel e seus amigos, eles tinham convicção, eles sabiam o porquê que eles criam. Eles não simplesmente ouviram falar de Deus durante a sua infância, eles realmente foram apresentados a Deus. Eles tinham a comunhão pessoal com Deus, eles tinham certeza do porquê daquilo, eles tomaram a decisão por conta própria. Então, claro, a família educou, mas eles tomaram a decisão por conta própria de estarem firmes na fé. E quando a gente toma uma decisão, quer boa ou quer ruim, e é uma decisão por nós mesmos, por aquilo que nós entendemos, por aquilo que nós acreditamos, simplesmente não tem quem mude essa ideia. Então, se eu estou convicta de que usar trancinha é o melhor penteado do mundo, não vá haver quem me diga que eu tenho que usar o cabelo solto, ou o cabelo em coque, ou qualquer outra coisa. Só um exemplo, tá, gente? Não vai haver quem consiga me convencer do contrário, porque eu estou convicta de que as trancinhas são os melhores penteados do mundo. E eu não vou abrir mão disso por qualquer coisa que seja. A mesma coisa com a fé. Se eu estou convicta daquilo que eu acredito, se não é simplesmente porque minha mãe não deixa, ou porque meu pai não deixa, ou porque meus pais são crentes, mas se é porque eu realmente acredito nisso, não vai ter nada que venha a abalar minha fé. A gente vai para as histórias dos mártires, quantas criancinhas foram mortas, tiveram a sua vida ceifada na mais tenra juventude, mas elas não abriram mão da fé, porque elas sabiam da promessa futura, elas sabiam da promessa
vingança vindoura. Tem um caso horrível, acho que tá no livro dos Mártires, se eu não me engano, que uma criancinha de 10 anos foi pega e estava sendo torturada na frente dos pais, e ela gritava para os pais: não neguem a fé, não neguem a fé, e ela morreu na frente dos pais, e os pais não negaram a fé por causa da fé daquela criança. Então, é óbvio, essa criança ela vai ter um lugar especial no céu, porque ela, além de estar convicta, ela deu a própria vida por aquilo ali. E nós somos tão abençoados que ainda não estamos em um momento, aqui no Brasil principalmente, que precisamos dar a nossa vida pela nossa fé. A gente só precisa se portar como cristão, é tão mais simples. Nós não estamos em uma situação de martírio, nós não estamos em uma situação em que a nossa vida está em jogo. E aí, mesmo assim, parece que a gente vê tão mais dificuldade. Ah, mas é tão difícil ser cristão na escola, mas a pressão dos amigos, mas a pressão, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, mas ainda assim não chegamos a ter que dar o nosso sangue para essa causa. Esteja convicta disso. Se você tem a consciência de que algo muito melhor está ali na frente, não importa o que diga, sabe, não vai afetar. Não tem aquela história, o que vem de baixo não me atinge? Se você tá com a mente no alto, o que vem de baixo aqui da terra não te atinge, as provocações aqui da terra não vão te atingir. E com isso a gente vai na questão de se portar como uma cristã. Quantas vezes a gente conhece pessoas que dizem: ah não, domingo eu vou na igreja, ou então sábado eu vou na igreja, ou então quarta-feira eu vou na igreja. Ah não, eu tenho a Bíblia em casa, eu sou cristã sim, eu acredito que Jesus existe, mas não se porta como uma cristã, não se apresenta como uma cristã. Eu tô falando cristã aqui, não cristãos, porque esse canal é mais pra menina mesmo. Então, eu vou acabar falando mais no sentido feminino, né? No pronome feminino. Mas é claro que essas dicas valem pra todos, sabe? A cristã, ela vai ficar se metendo em fofoca? Eu creio que não, pelo menos não deveria. Uma imitadora de Cristo, ela vai ficar se metendo em brigas, se metendo em confusões dentro da escola? Ou ela vai fugir do mal? Vai olhar que o mal tá ali e vai pro outro lado e vai se livrar daquela situação, vai fugir do mal? Ela vai fugir do mal, com certeza, ela não vai ficar ali. Então, tenha boas palavras na sua boca, não pegue os trejeitos do mundo. Eu não estou falando que a gente tem que falar com português arcaico, porque não é necessário. O português arcaico era de alguns séculos atrás, então se você falar voz mercê, ninguém vai te entender. É claro que você pode falar você, mas o linguajar, ele é diferente. Por mais que você tenha uma linguagem coloquial, a forma como você fala vai ser diferente. Por mais que eu fale cara, cara, aconteceu tal e tal coisa, ao mesmo tempo a minha linguagem já é diferente, porque eu não falo palavrões, não imito coisas que parecem palavrões. Então quantas vezes a gente vê um cristão para se enturmar e falar assim: ah, eu não falo palavrão, mas eu falo tal palavra, mas que no final das contas, por mais que não seja uma palavra pejorativa, ela vai estar fazendo com que naquele contexto você se lembre daquela palavra pejorativa. Não fique tentando dar uma de muito maneiro, sabe? Você pode sim ter uma linguagem mais coloquial, você pode sim... deixa eu me ajeitar aqui. Você pode sim ter uma linguagem jovem, tranquila, mas se afaste da linguagem chula, se afaste da linguagem que vai fazer com que você seja tido como um igual a eles, porque eu já ouvi um cristão falando assim: ah, vocês são muito rígidos. Eu tava com o pessoal daqui da região e eles falaram assim: ah, eu gostei de você porque você é diferente deles. Então o não cristão disse que gostou desse cristão porque ele era diferente dos outros cristãos do local. E aí a gente fica pensando: ué, se ele é diferente dos outros cristãos, então pelo contexto da história, ele estava sendo exatamente igual a alguém do mundo. A única diferença é que ele dizia que era cristão e que tinha a Bíblia, que tinha o costume de ler a Bíblia. Então não compensa, sabe? Não compensa você dizer que é cristão, mas para tentar converter as outras pessoas, fazer as coisas que eles fazem. Claro, existem coisas que não são pecado, então isso está liberado. Então, te convidaram para fazer uma tarde de desenho. Um exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer. Claro, você pode ir lá, mas qual desenho você vai fazer? Mas, não, te convidaram para uma lanchonete, para comer uma coisa numa lanchonete que não tem nada que você come, que só tem coisas que não agradam a Deus. Você vai negar com jeitinho e falar: não, fica tranquilo, tenha um bom proveito. Eu não como isso. Se te perguntarem o porquê, aí você fala o porquê. Mas se não te perguntarem, deixa o testemunho falar mais alto no momento. Tem uma frase que eu amo muito, que é: pregue o dia inteiro, se for preciso, fale. Então é o seu testemunho que vai falar mais alto. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. O testemunho arrasta, o exemplo arrasta. Se comporte como uma cristã. Se for pra estar junto,
que esteja junto se comportando como uma cristã. Eu tinha amigas na época de escola, porque nós tínhamos uma escola. Vocês podem olhar a minha história em relação à escola e educação domiciliar lá no canal DDA, mas em resumo eu cresci na escola que era da minha família, era uma escola cristã com os princípios bíblicos tudo certinho, porém, como eu falei, tinha gente que vinha de fora, e essas pessoas que vinham de fora vinham com costumes do mundo também, e eu tava ali sempre me esforçando para me portar da maneira mais coerente possível. E quantas vezes eu chegava no ambiente e as pessoas falavam assim, não, isso não dá pra falar perto da Carol. Ou então, deixava eu soltar um palavrão, por exemplo, e aí chegava e desculpa, Carol. Eu falava, desculpa pra mim por quê, sabe? Vocês não me ofenderam em nada, o palavrão não foi pra mim. Mas o simples fato de eu não me comportar daquela maneira, embora eu brincasse junto, embora eu me divertisse junto, embora eu contasse alguma piada saudável junto, o simples fato de eu não falar o palavrão fazia com que quando eles falavam, eles pediam desculpa a mim, sendo que o palavrão nem tinha sido dirigido a mim. Entende? Então, o exemplo, ele arrasta, você traz uma atmosfera de santidade para o lugar, sem ser uma coisa chata, sem ser aquele negócio que as pessoas acham que cristão, santinho, tem que ficar sempre sério, carrancudo e não pode dar um sorriso. Não, seja leve, seja alegre, porém, nunca deixe os seus princípios caírem por terra. Agora sim, vamos supor que você não tem muitos amigos na escola ainda, ou então você é uma novata, e tem alguém que descobre que você é cristão e por isso quer fazer uma piadinha, ou quer provocar, ou quer comentar alguma coisa. Claro, se isso chegar a um nível de tocar em você, de te ferir de alguma forma, fale com os responsáveis, porque isso já é crime, sabe? Você não tem que suportar isso calado de maneira alguma. Mas vamos dizer que foi uma provocaçãozinha boba, que nem a diretoria da escola vai se preocupar em resolver isso ou não. Então, vamos supor que fala assim, lá vem a crente, ou sei lá, se você tá de saia na escola, essa saia de Maria Mijona. Não é uma coisa que tá te ferindo realmente, é uma coisa que ele tá querendo atingir o evangelho, não tá nem querendo te atingir, ele quer atingir o evangelho. Então, simplesmente, se forem coisas assim simples, tá? É horrível, não tô dizendo que é certo, mas se forem coisas que deem pra ignorar, simplesmente ignora. Dá um bom dia, trata bem, como se nada tivesse acontecido. A pessoa vai repetir 1, 2, 3 vezes, mas vai ver que a implicância não pegou, vai ver que não colou aquilo ali, então ele vai se cansar de você. Ele vai desistir de ficar provocando, ele ou ela vai se cansar de provocar, porque simplesmente não tem o efeito desejado. Quando uma pessoa provoca a outra, é porque ela tá com uma autoestima muito baixa, ela precisa se validar. Então ela pega alguém que seria uma minoria, vamos dizer assim, que seriam os cristãos, que seria alguém tido como cafona ou alguma coisa assim, e tenta fazer uma piada em cima. Se você se retrai por causa da piada, ou da implicância, ou da provocação, você simplesmente vai fazer com que ela tenha aquilo que ela queria realizado. Então as pessoas em volta vão rir de você ou do evangelho e ela vai se sentir bem por causa disso, porque o ego dela foi um pouquinho alimentado. A insegurança que ela tinha foi despistada. Então vamos supor que ela tem um problema emocional. Ela não quer que ninguém saiba daquilo. Então ela implica com outra pessoa para que o foco seja na outra pessoa, não no problema dela, para que ela não receba alguma implicância que ela acha que pode vir a receber, entende? É algo muito complexo e ao mesmo tempo essa pessoa é digna de pena. Então ore por essa pessoa. Jesus falou para orarmos pelos nossos inimigos. Então, assim, claro, passou dos limites, tá? Chegando a pessoa cogitou te ameaçar. Ou então a pessoa realmente colocou a mão em você na mesma hora, vá à diretoria e conte, na mesma hora e conte aos seus pais, na mesma hora e conte aos responsáveis. Se for preciso, mude de escola, caso não seja possível a educação domiciliar. Mas fale, abra a boca, não é pra ficar em silêncio, de jeito nenhum. Essas coisinhas mais bobas, que eu sei que não são bobas, que são muito chatas e desconfortáveis, ignora que vai passar. Ignora que você vai conseguir testemunhar esse dando a outra face. Tem essa temperança de também não virar capacho, não é pra você virar capacho de ninguém, Jesus nunca pediu isso, não estamos numa situação ainda que é crime ser cristão, então você não precisa testemunhar até o sangue agora, pode esperar um pouquinho mais para isso acontecer. Então, simplesmente ignora essas pequenas coisas, essas pequenas provocações que são coisinhas, esses bullyingzinhos que são chatos, mas que ao mesmo tempo não te tocam. Ignora que você vai ver que logo, logo vai passar. A pessoa vai tentar 1, 2, 3 vezes, vai ver que você não deu corda, vai ver que você continua tratando bem e vai falar, tem alguma coisa de diferente com essa pessoa. Alguma coisa tem nela que eu não tenho. E aí ela vai começar a mudar o comportamento com você também. Agora a questão de evangelizar. Nós temos que ter sabedoria, principalmente nós mulheres, já diz lá na Mulher Virtuosa de Provérbios que devemos ser sábias. Então, o que acontece? Ninguém gosta de
é proselitismo chato, não importa para qual religião. Deus mesmo dá liberdade religiosa, então não cabe nem a você, nem a mim, nem a ninguém ficar empurrando goela abaixo um evangelho que a pessoa não está a fim de conhecer. Então, primeiro, quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nós foi dado o dever de testemunharmos, então sendo testemunha nas atitudes, nas palavras, nas ações, nas roupas, no comportamento e em todas as áreas da vida. Mas na hora de falar, seja sábio, que Daniel e seus amigos, eles não ficaram lá de proselitismo durante a sua educação na Babilônia. Claro, tem uma oportunidade de perguntar alguma coisa, claro, fale, não fique tímido. Mas você não vai ver, por exemplo, uma menina vestindo uma roupa indecente e vai falar: "Ô, fulana, você vai pro fogo do inferno porque você tá com essa roupa curta." Você não vai conseguir ganhar essa pessoa para Jesus ameaçando ela de ir pro fogo do inferno. Ela vai falar: "Esses crentes são tudo doido." Tenha sabedoria na hora de falar. A professora ou o professor falou alguma coisa de evolucionismo. Se ela só falou, você não precisa se impor naquele momento. É um debate na sala de aula. Sem ficar irritadiço, sem ficar ansioso, levante a mão e fale a sua posição. Dê a razão da sua fé naquele momento. Ou então, se alguém te perguntar: "Ué, por que você não acredita no evolucionismo?" Ou por que você se veste de uma maneira diferente? Ou por que na aula de filosofia você discorda de tal e tal filósofo? Aí você vai e com respeito fala. Porque Jesus também não obrigou ninguém a aceitá-lo. Embora ele tenha, sim, falado sempre que as pessoas estavam dispostas a escutá-lo. Então ele ia para um local, as pessoas corriam para escutar ele. Seja essa pessoa que as pessoas têm vontade de escutar. Estude a Bíblia, estude o espírito de profecia, estude a história do cristianismo, porque quando você tem razões para dar, fica muito mais interessante de escutar. Ou então, se por acaso tem alguém triste, você vai lá e estende uma mão amiga, essa pessoa vai falar: "Por que essa pessoa me ajudou sendo que mais ninguém me ajudou? Por que você fez isso?" E você começa a falar do amor de Cristo nesses momentos. Você vai esperar a situação ideal, você vai esperar Jesus abrir a porta para você falar. E esteja atento a essas portas sendo abertas. Se surgir uma brechinha, comenta uma coisinha e para de falar. A pessoa pode ficar curiosa e perguntar: "Mas por quê?" Continua falando isso. Então, não seja aquela pessoa que vai fazer o proselitismo chato, a pessoa que vai mandar todo mundo pro fogo do inferno, porque não é o teu papel, você não é juiz de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, no momento exato, esteja com as palavras prontas, ou então esteja com a mente pronta para deixar o Espírito Santo te mostrar o que você deve dizer. E isso é muito bom, porque você não precisa passar vergonha por estar se levantando no meio da aula e fazendo uma confusão, porque isso vai ser visto com maus olhos. Se fosse uma outra pessoa falando contra você, ia ser visto com bons olhos. Mas por causa de você, vai acabar dando um testemunho chato. Por que esse monte de crente aí não para de falar? Eles querem empurrar a goela abaixo? Eu sei que a gente quer empurrar a goela abaixo porque a gente sabe que é o melhor, que a gente quer que todo mundo seja salvo. Mas o melhor que a gente pode fazer, de novo, seja luz, testemunhe, e se for necessário, fale. Acredita em mim. Eu tinha uma amiga, tenho ela, uma amiga muito querida ainda, mas que a gente está em caminhos completamente opostos em relação a vestimenta, em relação a gostos, em relação a todos os gostos de todas as coisas da vida, música, alimentação, relacionamento, tudo, são completamente opostos. E ela sempre me escutou falar de Jesus. E sempre que eu começava a falar alguma coisinha, ela perguntava: "Uau, fala mais, e fala mais, eu não acredito, como assim?" E fala, e fala, e fala. E até hoje ela fala comigo, a gente não mora mais perto, mas a gente conversa junto, e quando eu falo alguma coisa, ela se quebranta um pouco mais. Então, conforme eu vou orando por ela, é muito mais fácil dela aceitar um pouco mais e um pouco mais, e em algum momento conseguir mudar de vida. Agora, se chegasse e falasse pra ela: "Fulana, essa roupa é do demônio, você vai pro inferno", ela tinha largado a minha amizade há muito tempo atrás. Então tenha essa consciência de fazer as coisas no momento certo. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu, do sol, eu sempre confundo. Então há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de testemunhar só com as atitudes e há tempo de testemunhar também com a voz. E só para completar essa questão, fique claro que Deus não precisa de defesa. Eu sei que parece um pouco estranho isso, porque Deus ele foi acusado, mas ele não precisa de defesa, ele precisa de testemunhas. Então não precisamos defender Deus, a gente precisa defender a nossa fé, que é em Deus. Mas Deus não vai deixar de ser Deus se alguém não acreditar nele. Deus não vai deixar de ser Deus se o teu amiguinho acabar que, simplesmente desdenhar dele. Deus não vai perder do seu poder se alguém debochar dele. Ele não precisa de defesa, ele precisa de testemunha por amor àquelas pessoas que debocham. Ele precisa dessa testemunha por amor à pessoa que não acredita nele, não é por amor dele, não é por amor próprio dele. Tenha isso em mente, que vai ser muito mais fácil você entender quando é pra falar e quando não é pra falar. Alguém provocou? Fica quietinho, não precisa rebater, não precisa fazer uma discussão naquele momento. Faz depois, no momento que as coisas estiverem mais tranquilas.
E é como eu disse também lá atrás, a questão de não deixe também as pessoas passarem dos limites com você, se dê o respeito também. Deus não falou pra você se humilhar a ponto das pessoas pisarem em você numa situação que ainda não são os finalmente da história da Terra. Estamos nos finalmente da história da Terra, mas aqui no Brasil principalmente ainda não é crime, ainda não estamos sendo acusados de morte, você não precisa ser linchado na escola por estar falando de Cristo hoje. Claro, chega num momento em que você tem que decidir entre a morte e a fé, claro que você escolhe a fé porque você, num piscar de olhos, vai ter acordado e vai estar vendo o Senhor voltar. Mas enquanto você não está tendo que escolher entre a morte e a fé, só fica quieto, sabe? Só testemunha. Se alguém te fizer uma provocação, você não precisa negar a fé. Óbvio que não. Mas você também não precisa ficar ali debatendo uma coisa que no momento não vai ser fundado. Então se dê o respeito. Dê o respeito aos outros também, porque ninguém é obrigado a nada. Deus não obrigou ninguém a nada. Ele não tirou o livre-arbítrio das pessoas. Então, se Deus permite que as pessoas escolham não servir Ele, quem sou eu para amarrar a pessoa num banco de igreja? Quem sou eu para amarrar uma Bíblia na mão da pessoa? Tem essa temperança, tem esse equilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, nem para o liberalismo, nem para o fanatismo. Fica sempre no reto e estreito caminho, tá? Por fim, que esse vídeo já tá enorme, façam umas aulas de estudo bíblico, às vezes no intervalo, ou então uma vez, 2 vezes por semana, ou todo dia, dependendo da situação. Aos poucos, vai ter pessoas que, se você for uma pessoa carismática, ou então uma pessoa que deixa o ambiente leve, mesmo não abrindo mão dos princípios, vai ter gente que vai notar uma luz diferente que reflete em você, que é de Deus, mas que reflete em você, e vai começar a se achegar. E você pode sim oferecer um estudo bíblico. Vamos estudar na hora do recreio? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias da semana, dependendo. 15 minutinhos antes de começar a aula, 15 minutinhos depois de terminar a aula. Começa a se reunir com essas pessoas de pouquinho em pouquinho e começa a mostrar a maravilha que é o evangelho. Porque o que acontece? A maioria das pessoas são como Jó, só conheciam de ouvir falar, nunca sequer leram a Bíblia, só sabiam do nome de Jesus porque escutaram. Talvez a avó era católica, ou então os pais talvez são algum evangélico não praticante, vamos dizer assim. E quando a gente começa a entrar pelos caminhos, pelas veredas da Bíblia, a gente vê que é uma coisa que é tão sublime, que passa tanto a linha do que eles dizem ser fantasia, vem tanto para o aspecto real e ao mesmo tempo é tão incrível, que eles vão começar a se maravilhar quando os pontos começarem a se ligar, quando as profecias começarem a fazer sentido. Então também esteja preparado para dar a razão da fé, esteja preparado para falar nesses momentos, estude, compreenda as tipologias, que pelo menos para mim as tipologias são coisas que sempre me maravilharam muito. Então, tipo e antítipo, o Cordeiro e Jesus e todas essas coisas são tão maravilhosas que quando a gente começa a falar, as pessoas falam: ah, eu nunca vi isso, eu nunca escutei isso, eu achei que era só uma historinha para criança dormir, eu achava que era só uma historinha para boi dormir. Quando começa a ver que aquilo ali, por mais que seja incrível, é totalmente incrível, por mais que seja maravilhoso, é totalmente real, você vai começar a ver que essas pessoas, elas vão estar com o coração mais sincero. Não se preocupe se elas não se converterem no momento em que elas estão com você. Eu tenho essa amiga que eu falei, ela ainda não é convertida, vamos dizer assim, mas ela é sincera. Então, é aquilo, um planta, outro rega, o outro colhe. Então talvez não seja eu que complete a obra com ela, seja uma outra pessoa que ela venha conhecer, seja uma outra pessoa que o Senhor venha mandar. Então não precisa se preocupar muito com isso, sabe? Vai falando e o Senhor vai completar a obra com você ou com outra pessoa. E é isso. Fiquei até com o coração quentinho aqui. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Deixa aí nos comentários aquilo que vocês têm feito aí no dia a dia de vocês, ou então alguma dica que você tenha da época de escola, porque pode ser difícil, eu sei. Na adolescência a gente quer estar num grupo, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir pertencente. Isso é uma necessidade do cérebro do adolescente, isso não é nenhum pecado. A gente só não pode deixar isso se tornar pecaminoso. Então por que você não tenta fazer o seu próprio grupo dos cristãos, né? Faz aqueles trabalhinhos evangelistas que você coloca bilhetinhos escondidos, coloca presentinhos, compra livros e distribui em locais estratégicos, deixa uma pilhazinha de livros ali e diga, pegue um, e quem quiser vai pegar. Você não precisa sair distribuindo um por um, mas pode deixar ali na mesinha, em algum ponto, para as pessoas recolherem. E assim, tem muitas opções para você não precisa ficar preso só a uma coisa. Deus tem a multiforme graça dele, ele tem várias formas de se achegar a diferentes pessoas sem sair dos princípios cristãos, e você pode encontrar qual que é a melhor estratégia para você, no seu ambiente, dependendo da sua escola, se ela é ou não cristã, se tem algum outro cristão, ou se você é o único cristão, se tem pessoas
pessoas mais legais ou se são pessoas muito hostis, porque a gente sabe que tem algumas escolas que são mais legais, todo mundo se dá bem, e tem outras escolas que vai ter aquele que vai ser o chatinho, que vai ficar fazendo bullying com todo mundo. Tá errado, é horrível, mas com essas dicas você consegue sobreviver aí esse ano de escolar, esses anos escolares, e ainda assim deixar a sua luz na memória das pessoas que passaram por você. É claro, podendo praticar educação domiciliar, pratica, é muito melhor, você vai ser luz de outras maneiras, inclusive até no canal no YouTube se você quiser ter também. Mas se não, simplesmente siga essas dicas, tenta ser luz, não se desespera, vai passar, não se importe se uma nota for baixa porque você não falou alguma coisa que eles queriam escutar. Então, se por acaso você tinha lá, você acredita na evolução, você fala não e perdeu toda a sua nota do ano por isso, não se importe, existe o enseja, você pode corrigir essas coisas com 15, 18 anos. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que importa mesmo é você não abrir mão da sua fé. Ainda não chegamos a ter que dar o sangue. Então, você ainda pode fazer as coisas com tranquilidade. Não negar a sua fé e ter uma perca temporal bem menor do que os mártires tiveram. E é isso, Senhor, daqui a pouco ele vem, a gente vai morar nas nuvens do céu com ele por 1000 anos, depois vamos habitar aqui na terra, uma terra reformada, uma terra perfeita. E, gente, se já é bonito desse jeito aqui, hoje, imagina como vai ser no céu. Vou deixar aqui uma foto de um pôr do sol que eu tirei ontem, que coisa mais linda. A câmera não consegue captar exatamente o que eu vi, mas olha, se é bonito assim aqui, imagina no céu. Enfim, tô enrolando demais já. Beijo pra vocês, tchau. E é isso, até o próximo vídeo. Fui! Ui, socorro. Ah, peraí.